Saúdo a todos com a preciosa graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo 7, para esse curto, mas tão profundo texto, do versículo 20 ao versículo 23, prosseguindo em nossa série a respeito dos mandamentos da graça de Deus. Estamos desafiados a estudar os mandamentos de Deus em Êxodo capítulo 20, sob a luz da graça de Deus no Novo Testamento. E hoje vamos pensar juntos, você que está em casa, você que está conosco aqui presencialmente, a respeito do sexto mandamento. Dentre os 10, o mandamento mais curto, mas possivelmente o mais profundo, o mais difícil de entender, o mais ácido e aquele que mais confronta as nossas intenções, que mais confronta o nosso coração. Estamos no mês pensando em generosidade, e não há generosidade melhor do que parar de matar ou morrer tentando. O capítulo 7, do versículo 20 ao versículo 23, eu convido você a fazer a leitura juntamente comigo. É Jesus quem está fazendo esse discurso. E prosseguiu: o que sai do homem é o que o torna impuro, pois é de dentro do coração dos homens que procedem maus pensamentos, imoralidade sexual, furtos, homicídios, adultérios, cobiça, maldade, engano, libertinagem, inveja, blasfêmia, arrogância e insensatez. Todas essas coisas más procedem de dentro do homem e o tornam impuro. Convido você a orar mais uma vez. Senhor, como nosso oleiro, trabalha na nossa vida e no nosso coração. Que a Tua palavra, Deus, encontre lugar especial em nossa vida. E faça, Deus, com que depois dessa reflexão saiamos transformados mais diante do Senhor. É o que eu te peço e o que eu te louvo. Em nome de Jesus, amém. Uma grande verdade: todos os nossos problemas, todos, eles têm uma raiz comum. Eu diria que uma maternidade, uma morada, um porto seguro. E o nome desse lugar se chama nosso coração. Nossos problemas, ao contrário do que pensamos, eles não vêm dos outros, não vêm do mundo externo, das perseguições, das tribulações. Na palavra de Deus, isso é até bênção na nossa vida, porque as dificuldades nos impulsionam para frente. Martinho Lutero já disse isso, que a vantagem das dificuldades é ser um pontapé no traseiro da igreja, pois mediante um pontapé você só tem uma direção a seguir, para frente. E Deus de fato, como disse o nosso pastor, Ele move de quando em quando a igreja a orar, a depender mais dele e a entender quais são os seus propósitos. Os nossos maiores problemas, eles vêm de nós mesmos, dos nossos próprios corações. Paulo disse mais de uma vez, em Romanos 7, de maneira categórica, mas em Gálatas capítulo 5, quando ele disse que no nosso coração há duas forças guerreando, militando uma contra as outras: o espírito e a carne. O que quer dizer que o nosso pior inimigo, usando as palavras do grande Charles Spurgeon, somos nós mesmos. Sozinhos, nós não somos boa companhia para nós mesmos. Sozinhos, nós pensamos o mal, nós desejamos o mal. Sozinhos, nós tomamos péssimas decisões. Sozinhos, coisas que dá vergonha de falar até para Deus, que já sabe de todas as coisas antes mesmo que elas aconteçam. E por que tudo isso? Porque o nosso coração, ele é corrompido. Não sou eu quem diz isso.
A palavra de Deus diz isso, Jesus disse isso naquele discurso. E o cinema, ele se encarregou, desde um filme clássico chamado Silêncio dos Inocentes, de eternizar uma figura conhecida como Hannibal Lecter. E mostra a história e a trajetória desse homem, um renomado médico psiquiatra, inteligentíssimo como poucos na sua área, na história da humanidade. Mas esse Hannibal, ele fazia algo que é exatamente o que proíbe o 6º mandamento. Hannibal matava as pessoas, ele planejava, meditava, perseguia, executava, assassinava suas vítimas por vingança e sentia um imenso prazer naquilo que ele fazia. Aliás, ele até se alimentava com partes das suas vítimas. Mas ele fere exatamente o que o 6º mandamento diz. E é fundamental entendermos isso quando olhamos para a palavra de Deus, para o mandamento de não matarás. Um dos maiores problemas, com certeza, na humanidade, dentro do nosso coração, é o desejo de descartar pessoas, de se sentir melhor do que pessoas, de assassinar de uma forma ou de outra aqueles que nos incomodam. Em Êxodo capítulo 20, versículo 14, está a ordem negativa de Deus: não matarás. Talvez o seu coração diga: oba, ufa, um culto que eu estou tranquilo, não é para mim essa mensagem. Vou lavar louça, vou fazer a janta se eu estou em casa, vou desligar aqui, vou pensar em outra coisa, depois no final da mensagem eu volto a religar ao culto. Vou me levantar e vou sair. Deixa eu dizer para você, fique mais um pouquinho, porque tudo que tem na Bíblia é para você e é para mim. E se Deus disse ao seu povo, não matarás, é porque nós precisamos entender o que Ele quer falar ao nosso coração. Queridos, vivemos em uma geração absurdamente hipócrita, não muito diferente da geração em que Jesus estava na terra, a qual Ele faz esse discurso que está aqui narrado em Marcos capítulo 7. Vivemos em uma geração que fala de amor por todos os cantos, que não ama ninguém, fala, mas não faz. Estamos numa geração que arrota a honestidade, fala de honestidade, mas pratica toda forma de desonestidade e ainda apoia políticos corruptos, bandidos, e faz isso em rede social, e ai de quem não concorde, não curta e não siga os mesmos caminhos dessas pessoas. Uma geração que fala de pureza, mas vive toda forma de imundícia moral quando estão longe dos olhos daqueles que convivem com eles. Uma geração que fala em não matar, que são contra o porte de arma, são contra a pena de morte, são contra a existência de forças policiais, defendem a causa animal com unhas e dentes, mas ao mesmo tempo eles apoiam o aborto. Ao mesmo tempo eles defendem que animais não podem ser sacrificados, mas o aborto é um direito da mulher, o corpo é meu, as minhas regras, e eles defendem isso com unhas e dentes. Defendem que a Bíblia deve ser reinterpretada, relida, sobre uma vertente mais humanitária, olhando para a palavra de Deus e tirando do aborto esse peso que foi dado pela igreja evangélica. E o que é pior, que isso é feito por pessoas que se rotulam cristãos, que se afirmam cristãos, porque isso dá credibilidade e angaria adeptos. A mais importante delas, defensoras dessa corrente, ela disse que teve que mudar do Brasil por conta da defesa que ela faz. E a frase em que ela termina a sua declaração de despedida do Brasil, pelo menos aos meus olhos, é aterradora. Ela diz: eu estou indo, mas eu continuo a denúncia da barbárie que esse país se tornou, sendo um país tão evangélico. Como se ser evangélico é ser uma praga.
E ela diz: me tiraram tudo, mas o sorriso de quem tem paz no coração fica. Para Deus, a sociedade sim vive uma hipocrisia, mas para Deus a verdade é simples assim: o coração humano é mau e o coração humano deseja matar o próximo. O nosso desafio diante do sexto mandamento: freiem a maldade. Sejamos nós o dique que vai parar a maldade quando ela chegar até nós. De nós ela não pode passar. Por isso o nosso desafio: pare de matar ou morra tentando. Deus deu 2 placas dos 10 mandamentos. Uma contido os primeiros 4 mandamentos verticais entre Deus e os homens. A segunda placa com 6 mandamentos, mandamentos horizontais, relação entre homens e homens. O primeiro da segunda placa, nós já vimos aqui, quando Deus fala da relação dentro de casa e nos determina a honrarmos os nossos pais. O sexto mandamento, ele tem a ver com as pessoas de fora, não as pessoas dentro do nosso ciclo familiar. Mas o sexto mandamento, ele também é uma comprovação de que a gente segue os outros anteriores. Queridos, toda vida é sagrada para Deus. Foi Ele quem as criou. E tirar uma vida por maldade, de maneira premeditada, é afrontar diretamente a ordem de Deus. Jesus, nesse texto, mais uma vez, ele está atacando a hipocrisia religiosa daquele povo. Ele está colocando o dedo na ferida e mostrando que as tradições que eles estavam fazendo não eram verdadeiras, não estavam sendo seguidas verdadeiramente como eram para serem seguidas. Então ele vai fazer sérias confrontações, e ele vai concluir essa advertência dolorosa que ele faz a todos eles. E eu te convido depois a olhar todo o capítulo 7 de Marcos, para você entender o contexto. Mas ele quer dizer para eles: nós sempre estaremos errados quando nos preocupamos com o exterior, com a aparência, e não olhamos o problema mais profundo que está na nossa alma. Aqueles religiosos estavam matando seus irmãos e sequer tinham consciência disso. Eles matavam os seus irmãos, como diz Mateus 23, versículo 13. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que fechais aos homens o reino dos céus. Eles matavam a possibilidade de alguém chegar até Deus. E ele completa: e nem vocês entram, nem deixam entrar aqueles que estão entrando. E é contra isso que Jesus vai atacar, para nos ensinar a respeito do sexto mandamento, como deve pautar a nossa vida. Então eu quero pensar com vocês, nesses versos, de 3 maneiras diferentes que a gente faz para parar de matar, para fazer com que a maldade que chegar até nós, ela cesse em nós. No versículo 20, se purificando desse mal e da sociedade que está em nossa volta. Versículo 21 e 22, se policiando, se fiscalizando, observando atentamente os detalhes. E no versículo 23, como brilhantemente nós ouvimos, sendo transformado pelo olheiro, sendo transformado por Deus que cuida da nossa vida. Judeus daquela época e cristãos desta geração ainda não compreenderam o que significa o sexto mandamento: não matarás. Mas olhando para a palavra de Deus, vamos observar primeiro como que a gente para com esse tipo de prática quando chegar até nós. Primeiro, se purificando. Veja o versículo 20 mais uma vez. E prosseguiu: o que sai do homem é o que o torna impuro. Jesus, ele iniciou essa conclusão do discurso dele, mostrando que o nosso coração, ele é contaminado, desde sempre. Herdamos natureza pecaminosa, e nosso coração, ele vai se contaminando dia após dia. E seja consciente,
ou inconscientemente, nós mostramos isso, por ações ou mesmo por palavras. Queridos, tem gente que faz das palavras verdadeiras armas de combate, e alguns sabem usar tão bem delas, que provocam verdadeiras mortes nas pessoas. Nós conhecemos pessoas assim. Matar não é só usar arma de fogo, arma de guerra, arma branca como faca ou as próprias mãos. A melhor tradução para esse texto, e você vai entendê-lo olhando o capítulo 20 até o capítulo 22 do Êxodo, é: não assassinarás. O problema não está em matar, não é disso que Deus está falando. O problema está em assassinar. E aí você pensa, mas tem diferença uma coisa da outra? Tem, e muita. O que Jesus quer nos ensinar, e Deus deu no mandamento, é que nós não podemos assassinar as pessoas. E assassinar é fazer o que não devemos, prejudicando elas. Não fazer o que devemos, falar o que não devíamos falar, não falar o que devíamos falar. Tudo isso é forma de assassinar as pessoas, e precisamos nos purificar desse mal. Em Gênesis capítulo 2, versículo 7, você vai ver que Deus, Ele não só é o criador da vida, Ele é o doador da vida. E dando um salto lá no capítulo 9 de Gênesis, versículo 6, ele diz: quem derramar o sangue do homem, pelo homem terá o seu sangue derramado, porque Deus fez o homem à sua imagem. Deus não permite que se faça isso. Em Mateus 26, versículo 52, Jesus alertou lá os seus apóstolos, quando Pedro agride um servo ali do sumo sacerdote: quem viver pela espada, pela mesma espada morrerá. Esse é o alerta dado por Deus, para que a gente tenha esse cuidado. Porque a grande verdade é: quem mata, morre, ou morre-se enquanto se mata, porque na verdade está se fazendo mal para si próprio, e muitas vezes a gente mal percebe isso. Mata-se quando se fala mal das pessoas, quando o nosso coração caído e contaminado, como disse Jesus, deseja o mal e acaba falando mal para as pessoas. E quando eu ou você, quando nós falamos mal de alguém, com certeza tem alguém falando mal de nós. Quando nós criticamos alguém, da mesma forma nós somos criticados também. E nós sabemos disso. Sempre que alguém vem até nós e fala mal de outro alguém, com toda certeza, ele fala mal de nós para alguém também. É um ciclo vicioso, um assassinato moral com a língua. Mas quando chegar até nós, nós temos que fazer cessar a maldade. Ela não pode prosseguir. Em Levítico 19, versículo 16, Deus faz um alerta extremamente forte. Ele disse: não andarás com mexeriqueiros entre o teu povo, nem conspirarás contra o sangue do teu próximo, porque eu sou o Senhor. E lá em 1 Coríntios 15, 33, Paulo renova o alerta e diz: cuidado, as más conversações, as más companhias corrompem os bons costumes. Cuidado com esse tipo de circunstância, cuidado com esse tipo de gente. Purifique-se a todo momento, e uma das maneiras de se purificar é evitando determinadas companhias, mostrando a essas pessoas que nós não aprovamos, mas também alertando-as a amar a Deus do jeito correto e amar as pessoas do jeito certo. Queridos, não são só criminosos que matam as pessoas. Sim, eles são assassinos profissionais, vamos dizer assim. Não são só policiais que matam as pessoas. Aliás, o mandamento não fala de policiais quando eles agem dentro da legalidade, dentro da legitimidade.
Quando eles trabalham em legítima defesa, não é sobre eles que o mandamento está falando. O mandamento não está falando de autodefesa. Aliás, a Bíblia determina que o homem proteja a sua família, ainda que com a própria vida sendo sacrificada. A autodefesa é mandamento de Deus para cada um de nós. Não matarás, do mandamento, implica num ato vil, individual, ardiloso, vingativo, e não numa aplicação da lei. O capítulo 22 de Êxodo explica com muito detalhe esse mandamento especificamente. A palavra hebraica é rassá, que significa assassinato violento de um inimigo pessoal. Isso é, não matarás. O que passar disso, a própria palavra de Deus explica. Ao contrário do que infelizmente muitos pensam, é possível ser policial e ser honrado, piedoso, servo de Deus e ir morar na eternidade, ainda que com muitas mortes no seu currículo, caso elas tenham acontecido dentro da legalidade, dentro da legitimidade, porque policiais lutam pelo bem, mas no campo de batalha no mal. Eles estão no meio da sujeira onde nós, sociedade, não queremos estar e não precisamos estar. Eles estão lá. E ali, confrontos são inevitáveis. Eles acontecem, quer a gente queira, quer a gente não queira. Pastor Exaltino Coelho, saudoso pastor Exaltino, ele tem uma frase muito interessante. Todo lugar crítico é exatamente o lugar para um filho de Deus ocupar. Porque é melhor um filho de Deus ocupando um lugar crítico e fazendo a diferença ali, do que um filho das trevas. E quantos filhos das trevas ocupam posições, por exemplo, nos órgãos policiais, e quanto mal isso nos faz. Queridos, Deus não tem problema com a morte, de jeito nenhum. A morte não é problema para Deus e não deveria ser problema para nenhum de nós. O problema são as intenções que a circundam, o que está em volta da morte especificamente. Para muitos, a morte, na verdade, ela é um prêmio, ela é uma promoção. Para mim deveria ser assim, e para você também que está me ouvindo, deveria ser o mesmo sentimento. Queridos, é duro, mas nós vivemos para isso. Para quê, Pedrosa? Nós vivemos para morrer. O nosso tempo é um sopro. A nossa vida é como a neblina. E nós fomos feitos para a eternidade. Por isso que essa vida não pode nos prender. Me lembro das palavras do Dr. Russell Shedd. Já nos últimos dias de vida, em meio às dores do câncer, já que nem a morfina surtia efeito, ele dá uma entrevista e ele fala que em meio às dores ele não estava triste, ele não estava preocupado, porque ele sabia que Deus estava desmamando ele dessa vida. E com o exemplo desse homem, motiva a minha vida a entender isso. Queridos, a melhor notícia que você vai receber na vida, ela possivelmente não virá da sua esposa dizendo, estou grávida. Não, não virá. Não virá de um filho dizendo, passei, fui aprovado, conquistei uma vitória. Não. Não virá dos seus amigos batendo em suas costas dizendo, parabéns, que bela vitória que você conquistou. A melhor notícia na vida de um cristão, ela virá de alguém usando uniforme médico, que virá para a gente e vai dizer, parabéns, você será promovido. Óbvio que não usarão essas palavras, mas é assim que elas têm que soar aos nossos ouvidos. E ao ouvi-las, o nosso coração deveria rejubilar de alegria. E o nosso coração deveria cantar como diz o querido hino. Ó que dia faustoso esse dia há de ser, quando o som da trombeta ecoar, quando Cristo nas nuvens tiver que descer, para aqui entre nós habitar. E você sabe, que para aqueles que partem com o Senhor, Jesus voltou. Deveria ser assim o nosso coração.
Deus nos fez para a eternidade, para viver com Ele. O nosso desafio: purifique o seu coração. Jesus, Ele ampliou o significado desse verbo raçar, lá do não matarás de Êxodo 20, explicando que ele é irar-se, ser violento com alguém. Está em Mateus 5, 21 e 22, no Sermão do Monte. É a mesma coisa que ser violento, que tirar a vida de alguém, ficar irado, ofensivo contra o seu irmão, chamá-lo de tolo, ficar irado, desejar a morte dele. Esse mandamento foi escrito para cada um de nós, que ele encontre lugar no nosso coração, e que o dia que isso chegar até nós, que a gente coloque um freio na maldade, e que a gente pare de matar, ou que a gente morra tentando. Além de se purificar, nós somos chamados a se policiar. Versículo 21 até o versículo 22, vai dizer: pois é de dentro do coração dos homens que procedem maus pensamentos ou más intenções, imoralidade sexual, furtos, homicídios, adultérios, cobiça, maldade, engano, libertinagem, inveja, blasfêmia, arrogância e insensatez. É do coração humano que procede tudo isso. Então eu e você, nós somos seres humanos, nós nos encaixamos aqui no texto de Marcos capítulo 7, é para mim, é para você que Jesus está falando isso, é para você que está me ouvindo agora, aí do seu lar. Logo, nós precisamos se policiar sobre todas essas práticas que ele comenta aqui, porque todas elas estão no nosso coração, nascem do nosso coração, e nós já herdamos elas desde o nascimento. E Jesus, que não é nem um pouco teórico, ele é prático, ele vai dizer para a gente exatamente o que acontece conosco e o que nós temos que fazer para se policiar. Repare que ele diz que do nosso coração saem as más intenções. E fazer alguma coisa com má intenção é assassinar alguém. Perceba a profundidade disso. Quando a gente faz algo com má intenção para alguém, ou com a intenção desvirtuada, nós estamos mantendo essa pessoa no erro, ou matando essa pessoa. É o que o nosso pastor sempre diz: diante de alguém que está num buraco, você não tem o direito de só alargar o buraco, ou deixar o buraco mais confortável, dar alimento para ele ficar no buraco de barriguinha cheia, dar cobertor para ele ficar no buraco esquentadinho. O seu papel é tirá-lo do buraco, é investir na vida dele para que ele saia daquela condição. Más intenções fere o mandamento: não matarás. Jesus continua e diz: prostituição também nasce do nosso coração. E como cristãos, a gente pensa que prostituição é coisa de gente profissional, que ficam em lugares isolados com casinha com luz vermelha na porta. Não, não é verdade. O verbo porneia, ele é muito amplo na Bíblia e é usado nas listas de pecado do Novo Testamento. Em todas elas, esse verbo está. E prostituição é qualquer atividade ligada à intimidade sexual que é feita fora do casamento, ou mesmo dentro do casamento com as intenções erradas. É aquilo que é feito com a pessoa errada, mas também aquilo que pode ser feito com a pessoa certa, mas do jeito errado, para manter um relacionamento, para obter alguma vantagem, para manter um status ou coisa do gênero. Pureza sexual é algo fantástico dado por Deus. E a mensagem da palavra de Deus é: não matarás algo tão sagrado quanto a pureza sexual. Não mate isso, preserve isso. Deus te deu esse presente. Meninas, lutem com unhas e dentes na sua vida para manter a pureza sexual e se casarem puras no dia que Deus te der um cônjuge, um marido, e você vir ao altar com branco de corpo e alma e não só do vestido. Lute por isso, faça disso uma busca. Não mate a pureza que Deus te deu.
Meninos, não sejam diferentes disso, lutem, travem batalhas, para se apegar à pureza que Deus espera de cada um de vocês. Vale a pena se manter puro. Já disse em certa vez, todo homem perde a sua força de caráter à medida que ele vai perdendo a sua pureza. E é verdade, lute por isso. Jesus fala de furtar, mas furtar ou roubar é a mesma coisa, é pegar para você aquilo que não te pertence, é pegar para você aquilo que é do outro, e é matar do outro o direito de desfrutar do seu patrimônio que Deus deu para ele conquistou, não foi para mim que Deus deu. Não matarás algo tão sério das pessoas, não pegue nada que não te pertence. Deixe-me dizer uma coisa: se você achar alguma coisa, não faça disso motivo de festa, porque enquanto você está feliz porque achou, tem alguém muito triste porque perdeu. Se você achou, é porque alguém perdeu. E qual é o papel de um cristão? É se esforçar, se esmerar para encontrar o dono daquilo que foi achado. Seja objeto, seja valor, não importa, seja um cachorrinho bonito que escapou de alguém e é o cachorrinho do teu sonho ter em casa. Não furte, não pegue o que não te pertence. Cristo fala de homicídio, e homicídio é o que está previsto no mandamento, no 6º mandamento, que é tirar, assassinar alguém por maldade, por planejamento, fazer aquilo por vingança. Nosso desafio, olhando para esse texto, devemos nos policiar. Nunca pegue o que não é seu. Não se prostitui por motivo ou circunstância nenhuma. Não deseje o mal de ninguém e nunca faça nada com a intenção errada, com a má intenção ou com a intenção divorciada da vontade de Deus. Agostinho de Hipona, já há mais de 1500 anos, uma célebre frase desse homem de Deus: o pecado é o motivo da tua tristeza e sempre será. Deixe que a santidade seja o motivo da sua alegria. Fazer o certo dá paz. Nada dá mais alegria do que ter paz. Nada dá mais alegria do que ter a certeza que estamos fazendo a vontade de Deus, alegrando o coração de Deus, porque Ele nos devolve alegria como recompensa. Cristo fala de adultério, e adultério é a prostituição, é a relação sexual entre pessoas casadas de uma maneira ilícita, porque quando se vai para o adultério, se mata, se assassina. Mas o que eu mato no adultério? Eu mato o voto sagrado feito no altar do Senhor, diante de testemunhas do pastor e de Deus, quando eu digo que me manterei fiel até que a morte nos separe. Não matarás. É muito mais profundo, gente, do que arma de fogo. É muito mais profundo do que fazer cadáveres. Não matarás envolve sentimento, envolve coração. Jesus fala da avareza, o desejo de ter mais acima de qualquer outra coisa, a busca desenfreada pelo ter, o que mata a nossa generosidade, porque a gente quer acumular tanto, e vimos também hoje, louco. Você não sabe quando a sua alma será pedida. Louco, para que juntar tanto? Quando eu estou avarento, eu estou guardando, juntando, eu não viajo, eu não curto. Quando eu só guardo, o que eu estou fazendo é não gastar dinheiro no reino de Deus, não ser generoso com a vida das pessoas. Eu estou matando a caridade, eu estou matando a generosidade. E Jesus disse: não matarás. Não nós que somos filhos dele, não nós que o amamos. Ele fala de malícia, fala de lascívia, aquele sentimento do nosso coração que ninguém vê, que ninguém sabe, mas que Deus sonda e sabe exatamente o que está acontecendo conosco. Queridos, mate no seu coração o desejo de abusar de alguém, pela pouca idade que esse alguém tem, ou pela muita idade que esse alguém tem. Mate no seu coração o desejo de olhar para o outro como fonte de lucro, inclusive de lucro
patrimonial, porque a pessoa tem um patrimônio avantajado e pode me trazer alguma vantagem. O mandamento diz: não matarás. Não mate a sua honra, não mate o seu caráter, não mate o nome que você ganhou dos seus pais, que com tanto sacrifício batalharam para você chegar onde você está. Não matarás, é a ordem de Deus para a nossa vida. Policie-se contra tudo isso. Na Bíblia quem mata não é Deus. Na Bíblia, quando você olha o verbo matar, esse verbo que aparece no mandamento, ele é associado ao ladrão, que corresponde aqui à figura do diabo, que diz: Jesus veio para nos dar vida em abundância, João 10:10. Mas o ladrão, o mal, ele vem para roubar, para matar e para destruir. Nós somos agentes de Deus nessa terra, e nós somos agentes de vida, agentes de alegria, e nós devemos transmitir esse sentimento àqueles que estão em nossa volta. Versículo 23, e a gente encerra essa nossa reflexão. Como cumprir o mandamento? Como não matar? Versículo 23, se transformando. Todas essas coisas más procedem de dentro do homem, e nós somos homens, logo procedem de nós, e o tornam impuro. Vida com Deus é vida de mudança. Diante da palavra de Deus, nós só temos uma possibilidade: sairmos transformados, sairmos melhorados. Nós somos o barro e Ele é o oleiro. Ele trabalha a nossa vida, e se necessário for, Deus, quebra minha vida de novo. Eu quero ser um vaso novo. Deve ser o desejo do meu coração, do seu coração. A palavra de Deus tem esse objetivo. Quando Jesus está falando aqui com os fariseus, Ele não está falando ali para ser duro, mal educado, para transmitir algum tipo de orgulho, arrogância, ou para lavar a alma, lavar a roupa suja. Não é esse o propósito de Jesus, que destila amor, que transpira amor pelos poros. O que Jesus quer diante desses homens é a transformação deles. O que essa palavra quer ao chegar ao teu coração é provocar a sua transformação, fazer com que você reflita, que você pense sobre isso. A palavra de Deus, ela primeiro machuca, para depois ela curar. Ela primeiro, ela nos derruba, para depois nos levantar. Ela primeiro, ela te mata, para depois te revivificar. Deixe a palavra de Deus atingir o propósito dentro do seu coração. John Piper, de maneira muito sábia, ele disse: quem enxerga na cruz uma licença para continuar pecando, ele não possui a fé que salva. Porque a marca da fé não é não pecar, é lutar contra o pecado. Se você se entende pecador, acione agora o plano B, que é o plano luta. Lute contra o pecado. Viva a sua vida em guerra contra o pecado, contra o seu coração, contra os seus desejos, contra as suas intenções, porque as nossas intenções ruins, elas matam pessoas. E Paulo, aos Colossenses capítulo 3, versículo 15, ele disse que matar é uma ordem de Deus. Mas matar o quê? Ele vai dizer: fazei pois morrer, ou matar, ou mate a sua natureza terrena. Qual? Prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é idolatria. É isso que tem que ser morto. E é uma morte que eu mesmo provoco em mim, que você mesmo provoca em você. Por trás do mandamento não matarás está o ódio, e também está o descontrole emocional. O ódio alimenta o desejo, e o descontrole viabiliza o resultado. Não matarás é o 6º mandamento dado por Deus. Ao contrário de matar, ame as pessoas. João, em avançada idade, sofrendo todo tipo de perseguição, passando por maus momentos em sua geração, ele vai escrever no capítulo 3, versículo 15:
Todo aquele que odeia seu irmão é homicida. Todo aquele que odeia, ele fere o 6º mandamento. Não cultive ódio no seu coração. Eu sei que tem gente que merece, que provoca e que faz por merecer o nosso ódio. Mas não depende do que eles fazem. Depende do que nós faremos com o que fizeram conosco. Nós somos cristãos. Somos filhos de um Deus que ama. E Ele vai dizer para a gente que a gente deve lutar. Porque o homicida, nenhum homicida tem a vida eterna. Nós temos. Queridos, quem ama não mata. Não existe matar por amor. Não existe essa hipótese na Bíblia, de jeito nenhum. Por amor não se mata, por amor se morre. Jesus não matou ninguém, mas por amor, Ele morreu na cruz para ser exemplo por todos nós. Por amor não se mata, por amor se morre. Se dedica, se entrega. Eu quero concluir esse raciocínio com vocês, com alguns conselhos muito práticos aqui. Nós matamos ou contaminamos o nosso coração quando não fazemos o que devemos fazer, ou quando não fazemos o que devemos fazer e podemos fazer, quando não somos generosos e quando não visamos a eternidade das pessoas, quando não visamos a vida deles com Deus. Nós matamos quando nós temos um dom, e vimos isso de maneira maravilhosa hoje de manhã, quando nós temos um dom e nós não exercemos esse dom, não praticamos esse dom. O dom é dado por Deus, é para uso no corpo e é cobrado por Deus. Como nós usaremos esses? Generosidade é não matar as pessoas, é transmitir vida. Mateus 25, verso 44 e 45 eu quero ler para você. Então eles também lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Quando, Senhor, que te vimos assim? E ele responderá dizendo: em verdade vos digo que, quando a um desses pequeninos vocês não o fizestes a mim. E também nós somos muito advertidos hoje, pela manhã, pensando nisso. A quem você está ajudando? A quem você está socorrendo? Para quem você tem orado? Para quem você tem se esforçado? Nós matamos quando não ajudamos. Nós matamos quando nós não combatemos o mal, fechamos os olhos diante das injustiças e ficamos quietinhos, escondidinhos. Como disse Bonhoeffer, o silêncio diante do mal é pior do que o próprio mal. E nós matamos quando a gente não faz isso, quando a gente não combate o mal, não se posiciona diante do mal. Matamos quando escrevemos coisas maldosas nas redes sociais. Gente, palavras se eternizam. Palavras deixam marcas que as pessoas nunca mais esquecem. A depender da nossa posição, elas têm um peso tremendo. Não matarás. É a ordem de Deus para a nossa vida. Pare de matar, ou morra tentando. Cristianismo não se faz com palavras, se faz com ações. Não se faz com religiosidade, se faz com vida debaixo do sangue de Cristo, derramado na cruz do Calvário. Jesus, Ele não morreu na cruz para que cumpríssemos cegamente os 10 mandamentos, ou os 603 mandamentos que os judeus colocaram na Mishnah, um livro de regras deles, ou os 2 mandamentos que Jesus confirmou no Novo Testamento. Sigamos os bons exemplos dados por Deus. 3 deles, e nos despedimos nessa noite. Viva bem com todas as pessoas. Todas as pessoas. No que depender de você, tenha paz com todas as pessoas. Romanos capítulo 12, verso 17 e 18. A ninguém, e eu vou frisar,
a ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens, e se for possível, quanto depender de vocês, tenham paz com todos os homens. Segundo, ame os seus inimigos, sabe como? Orando por eles. A coisa mais difícil a ser feita é orar por alguém que nos faz mal. Mateus 5,44, eu porém vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. E olha, sabe por quê? Para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. E terceiro, faça o bem. Acima de tudo, faça o bem. Pratique atos de bondade. Nunca deixe de fazer o bem. 1 de Pedro 3, versículo 11. Aparte-se do mal e faça o bem. Busque a paz e siga. Que Deus assim te abençoe. Que Deus assim cuide do seu coração e da sua família e te capacite a viver essa realidade. É difícil? Com certeza é difícil, mas é necessário. Quando chegar até você, coloque um freio na maldade. Pare de matar ou morra tentando. Convido você a fechar os seus olhos e a orarmos ao nosso Deus. Você que está em casa e você que está aqui, feche teus olhos, eleve seu coração a Deus e vamos orar ao Senhor. Examinando o nosso coração, como andam nossos pensamentos e nossas atitudes. É isso que eu quero te convidar a fazer agora. Se esta palavra falou com você, sonde o seu coração diante de Deus. Se é algo que deve ser perdoado, peça perdão diante de Deus. Se nomes surgirem no teu coração, lute para orar por essas pessoas. Não importa o que fizeram conosco, mas importa o que nós fazemos com o que fizeram conosco. Vamos orar. Deus, obrigado por sua bondade tão grande. Obrigado, Deus, por nos amar de uma forma tão especial, que o Senhor nos deu mandamentos para balizarmos a nossa vida. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos explica na sua palavra como termos uma vida que agrada ao seu coração, como sermos, ó Deus, pessoas melhores, como, Deus, não nos contaminarmos em meio a uma sociedade tão corrompida quanto a que vivemos. E nós te louvamos por isso. Obrigado, Deus, por confrontar o nosso coração. Obrigado, Deus, por falar ao mais profundo da nossa alma. Te louvamos por isso. Te louvamos por sua palavra. Te louvamos pelo sacrifício de Cristo na cruz. Te louvamos pelo perdão que é concedido gratuitamente e graciosamente a todos que clamam pela tua misericórdia. Se é o caso, Deus, desses que oram comigo, que o Senhor perdoe, Pai. Que o Senhor traga, Deus, união. Que o Senhor traga, Deus, a volta do contato entre essas pessoas. Senhor, obrigado, porque o Senhor nos ama. E nos ajude, Deus, a amar a alma das pessoas, a pararmos, ó Deus, com práticas que estão matando as pessoas. Mas sim, ajude-nos a conduzir alguém para a eternidade com o Senhor no céu. É o nosso desejo, Pai. E assim terminamos esse culto, pedindo que o Senhor nos despeça em paz para os nossos lares. Aqueles que estão nos ouvindo de casa, que o Senhor dê uma semana muito abençoada, protegida e guardado sobre a tua paz. E que assim, o grande amor de nosso Deus e Pai, que a graça salvadora, santificadora e transformadora de Jesus Cristo
e que a comunhão com todas as consolações do Espírito Santo sejam sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a nossa querida igreja hoje, amanhã e para todo sempre. Nós dizemos amém e amém.